Algumas de vocês, ou alguns de vocês, que sempre nas nossas lives de vez em quando aparecem homens também, embora a participação das mulheres é maciça, né? Mas eu já fiz, no ano 2019, eu fiz uma live aqui, logo que eu tava lançando o meu livro. Eu separei um livro pra mostrar pra vocês. Separei, tá aqui na minha estante. Ó, aqui o livro, meu livro. Vocês vão ver o contrário, eu acho, né? Casais Inteligentes, Famílias Inabaláveis. Eu lancei esse livro em outubro do ano passado. Eu cheguei a fazer uma palestra para vocês. Boa tarde de Florianópolis. Então, gente, meu nome é Karine Zanon. Eu sou psicanalista. Eu sou neurocoach. Eu sou coach. Eu sou formada em programação neurolinguística, sou Master Trainer em PNL e eu tenho, nos últimos 5 anos, eu tenho me dedicado a trabalhar com algo que eu sou de fato aí muito apaixonada, que é a inteligência emocional. Inteligência emocional porque a gente precisa levar inteligência às nossas emoções para a gente poder gerenciar tudo aquilo que se passa conosco. Então eu tenho me dedicado a isso. Os últimos 5 anos da minha vida foi dedicada especificamente à inteligência emocional. Eu já trabalho com casais há muitos anos. Eu e meu marido, a gente tem um trabalho. Esse livro que eu escrevi, ele é voltado para casais. E eu costumo dizer que eu e Sérgio somos orientadores de famílias. Eu vim hoje falar aqui para você sobre o nosso título é Gestão Familiar em Tempos de Crise. E antes de eu começar a falar, eu queria saber quem está aí em home office, quem está aí vivendo o distanciamento social que nos está sendo imposto pela situação, pela circunstância aí do coronavírus. Quem tem estado em casa? Conta pra mim. Vocês têm estado em distanciamento social, em quarentena? Vocês têm estado dentro de casa? Como é que tá sendo isso? Quem é que pode me falar? Quem é o corajoso, a corajosa aí que pode dizer pra nós? Conta pra mim. Como é que tem sido os desafios de estar dentro de casa nesse momento? Como tem sido? Tá tudo tranquilo? Acordar e todos os dias nessa rotina, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a minha rotina. Eu já trabalho em home office há muito tempo, então eu já tenho um escritório aqui, esse aqui é o meu escritório e ele tá aqui acoplado aqui na minha casa. Então eu dou 5 passos, eu tô dentro da minha casa. Então eu posso dizer que eu trabalho em casa a vida toda aí. Esses últimos 5 anos eu tenho feito muito isso. Embora eu e meu marido a gente saia para dar treinamentos fora, geralmente o nosso ambiente de trabalho é esse. Porém, nesse momento agora do distanciamento social, Rejane, você não é a única que tá pirando, essa notícia é boa, tá bom? Então, assim, nesse momento de distanciamento social, os meus filhos pararam de ir pra escola, eu tenho 2 adolescentes. E eu confesso pra vocês que nos 3 primeiros dias, eu parei e falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu já tô acostumada. Pra vocês terem uma ideia, eu não parei ainda, porque eu tenho atendido as pessoas, eu atendo as pessoas online, que eu atendo pessoas no Brasil inteiro, fora do Brasil. Então eu só preciso estar com a minha cadeira, minha internet e minha câmera ligada. Só que os meus filhos não, eles estão em casa, eles redescobertas, isso aí, Tatiane. Os meus filhos estão em casa, estão com uma rotina diferente. E aí, olha só, o que a GoFran Catarinense está falando? Ó, eu estou, pois sou do grupo de risco. Olha isso. Deixa eu ler esse aqui, hein? Amo ficar em casa, mas sou muito do calor humano. Como que a gente que é do calor humano tá sofrendo, né? Abraço, contato físico, então é difícil. Janete, moro no meu trabalho e aqui estamos trabalhando. Temos uma borracharia
E aqui o prefeito autorizou a trabalhar por motivo de colheita. Entendi. Pois é, gente. Estou dentro de casa, mas tem sido muito difícil para nós que trabalhamos com vendas diretas. Eu imagino. Mesmo tendo as redes sociais para divulgarmos o trabalho, nunca é como termos o contato com as pessoas. É muito verdade isso. Muito verdade, Cibele. E o que eu comecei a perceber, e as pessoas começaram a me procurar ainda mais para dizer: eu estou pirando. Alguém, não vou me lembrar quem agora, mas alguém falou, acho que foi Rejane, né? Rejane falou assim: eu estou pirando. Gente, essa palavra foi Rejane. Essa palavra, pirando, estamos todos. E aí eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre como é que a gente faz para gerenciar. Porque nós não estamos tendo somente a crise do Covid. Nós estamos tendo a crise do Covid também. As pessoas já sabem, eu, você, todo mundo já sabe o que a gente tem que fazer. A gente precisa, se saiu, tem que deixar o calçado, tem que limpar o calçado, tirar o calçado e não entrar dentro de casa, tomar um banho, tirar a roupa, passar álcool em gel se você teve contato, enfim, isso aí tudo você já sabe. Agora o que ninguém tá ensinando pra gente e pra todo mundo, como que a gente faz para conviver, às vezes dentro de um apartamento, 4 pessoas que não estão acostumadas a conviverem todos os dias. Ah, Karine, mas eu tô junto com os meus filhos, com meu marido, eu os conheço, a gente conhece sim. Só que nós temos um ritmo. E foi nos imposto um outro ritmo. E esse outro ritmo é que tem abalado muito as famílias. O que eu tenho observado nas reclamações que chegam para mim, e pode ser que não tenha acontecido com vocês, mas eu ouço isso de outras pessoas, é que as discussões dentro da família aumentou. Às vezes uma coisa boba, às vezes sei lá, não tem galão de água que o marido vai virar para colocar lá no filtro e a esposa acha que não tem que fazer daquele jeito, que tem que lavar antes, que tem que cortar antes, enfim, e disso torna aí, apresenta-se aí uma discussão sem necessidade. Filhos que estão acostumados a ficar aquele período da escola, e aí o fato de estar em casa, eles querem dormir mais tarde porque no outro dia não precisa ir para a escola. Os meus agora estão tendo aula online. Eu não sei qual é o seu tipo de dificuldade. Eu sei que a convivência familiar, ela precisa de gestão. Ela precisa de alinhamento. E seja quem quer que seja a pessoa qual você divide sua casa. Se você divide a casa com marido, esposa, filhos ou não, pais, e aí esse parênteses a gente faz para os pais, né, os idosos, que muitas vezes são teimosos e querem sair, enfim. Eu também não sei se vocês conhecem histórias aí parecidas, mas eu tenho vivido uma história bem parecida aqui, né, de pais idosos querendo sair. Então, qualquer que seja a circunstância, a gente vai precisar de gerenciar. Seja ela por conta do horário reduzido, da venda direta que não está acontecendo, do calor humano que não está acontecendo, a gente precisa parar e trazer à nossa consciência o que e de qual forma essa crise pode estar nos abalando. E quando eu estou falando da crise, eu estou falando da crise. Ela pode ser o Covid, pode ser a crise econômica, pode ser a crise que fica estabelecida dentro de uma família. E eu vim aqui falar exatamente para você sobre essa gestão familiar no tempo de crise, porque a gente também precisa ter esse olhar para dentro. Todos os meios de comunicação têm mostrado qual é o melhor a fazer externamente. Internamente ninguém tem ensinado. Então eu vim aqui trazer para você
algumas dicas sobre esse assunto que eu acho que é importante a gente refletir nessa tarde, fim de tarde aí de uma quinta-feira, pré-feriado, numa semana atípica, porque é a Semana Santa, a semana que as pessoas estariam trocando mensagens de paz, de amor, sobre a entrega do Cristo, e as pessoas só têm visto mensagens de cloroquina, de álcool em gel, é o que mais tem sobressaído. Então eu queria trazer principalmente para essa primeiro ponto da gestão familiar. Eu quero falar para você sobre a flexibilidade. Como anda a sua flexibilidade? Você, dentro de casa, você tem conseguido entender que o outro, ele tem um jeito de fazer determinadas atividades que às vezes não é do seu jeito de fazer e que muitas vezes você quer impor o seu jeito de fazer e aí acaba acontecendo um estresse, instalando aí uma briga? A flexibilidade que a gente precisa olhar para dentro de nós, para a gente poder entender que o outro, ele é um ser também pensante. E quantas vezes eu vou falar sobre mim, mãe, e eu vejo algumas outras mães fazendo isso, eu não sei se isso já aconteceu com alguma de vocês. Quantas vezes a gente fala com o filho assim, não, deixa que eu faço. Não, me dá aqui, deixa que eu faço. Quantas vezes? Quantas vezes uma filha pegou, quantas vezes a minha filha pegou algo para manusear e ela não está acostumada, porque ela estuda o dia inteiro, porque ela está estudando para o Enem, então ela não está acostumada com isso. Quantas vezes eu peguei da mão dela e falei assim, pode deixar que eu faço. E aí, de alguma forma, isso é uma inflexibilidade nossa. Isso é uma falta nossa de observar como é que o outro funciona. E eu queria contar para você que nós temos 4 poderes. 4 poderes. Nós temos o poder, primeiro, de pensar. Ninguém tem acesso ao que a gente pensa, ninguém tem acesso, a não ser Deus, ninguém tem acesso ao que está aqui dentro. Esse poder é nosso, unicamente nosso. Nós temos o segundo poder de sentir. Ninguém tem acesso ao que tem aqui dentro. E da mesma forma que esses 4 poderes eu tenho e você tem, seu filho tem, seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai, seu colega aí, alguém que divide a casa com você. Da mesma forma que eu tenho esses poderes, vocês também têm e o outro também tem. E da mesma forma que ninguém tem acesso àquilo que eu estou pensando e sentindo, dos 4 eu falei de 2, né? Pensar e sentir. Eu também não tenho acesso ao que o outro está pensando e sentindo. Quantas vezes a gente quer ler o pensamento do outro? E nesse momento de pandemia, o dito momento de pandemia, é a hora que a gente vai fazer. Algum colega aqui, mais cedo aqui, colocou, nós vamos fazer grandes descobertas. Eu ouvi há umas 2 semanas atrás, eu li, num postzinho, do Facebook, do Instagram, que falava assim, Deus colocou o mundo no cantinho do pensamento. E eu achei bonitinho, românticozinho, tá. Só que depois eu fiquei pensando, gente, nessa frase, Deus colocou o mundo no cantinho do pensamento. Quantas coisas eu, Karine, psicanalista, trabalho com gente, cuido de gente, quanta coisa que eu tinha deixado passar na minha vida. E nós estamos num momento tão propício para a gente observar como é que está o nosso nível de gentileza para aqueles que a gente mais ama. Porque às vezes o nosso nível de gentileza é alto para aquele cliente, para aquela cliente que precisa de um colo, a gente tá lá para abraçar, sabe? Quantas vezes eu ouço muito das pessoas que trabalham
São as vendedoras diretas, vendedores diretos, eu ouço muito isso. Às vezes as pessoas falam comigo assim: nossa, Karine, meu cliente acha até que eu sou psicólogo, porque ela me conta a vida dela, pede opinião. Isso acontece, eu não sei se acontece com você, mas quantas vezes a gente é gentil com o outro, com o cliente, com aquele que a gente precisa estar no trabalho, e eu não tenho dúvida que a gente faça isso por amor. Mas quantas vezes a gente deixa de ser gentil também com aquele que está ali na nossa casa, ali do nosso lado? Quantas vezes? Quantas vezes o poder de pensar que a gente tem e que é nosso e que só cabe a nós, a gente começa a achar que a gente pode dominar o poder de pensar do outro, a gente achar que o outro está pensando. Quantas vezes que a gente acredita que sabe o que o outro está sentindo, uma vez que a gente acabou de saber aqui que nós temos 4 poderes: o de pensar, o de sentir, que são internos, que são meus, e que se eu não abrir a minha boca para falar, ninguém nunca vai saber. Eu posso expressar, eu posso chorar, mas ninguém nunca vai saber exatamente o que eu estou sentindo se eu não abrir a minha boca para falar. Da mesma forma, eu nunca vou saber o que um filho meu está sentindo, o que o meu marido está sentindo, se eu achar só que eu tô vendo, eu imagino que seja. Eu nunca vou saber. Então, a primeira coisa da gestão da crise é essa flexibilidade. A primeira coisa da gestão da crise, eu tô falando da crise como um todo, né? Da gente observar o todo, o trabalho, a crise econômica, a pandemia, mas eu tô te chamando para olhar para dentro. Nem quero falar do todo lá de fora, eu quero falar de dentro. Porque a gente acaba criando, estabelecendo no nosso lar também uma crise. E eu não estou falando de crise, de briga, porque pode ser que uma crise esteja instalada e não tenha briga. Às vezes tem crises instaladas que elas são tão silenciosas que a única coisa que tem é silêncio. Então eu queria te chamar a atenção para isso. Ok? Vou continuar, ó. Falei que nós temos 4 poderes. O poder de falar, de pensar, é o poder que eu tenho que ninguém tem acesso. Logo, eu não tenho acesso ao que o outro está pensando. O poder de sentir é um poder interno meu, que eu tenho e que ninguém tem acesso. Logo, o outro também não vai... Eu não vou conseguir saber o que o outro está sentindo, a menos que ele fale. E se eu quiser dizer o que eu falo, dizer o que eu estou sentindo, eu tenho que abrir minha boca e falar. Os outros 2 poderes, eles são externos. Porque se eu penso e sinto e ninguém sabe se eu não disser, eu tenho outro poder, que é o poder de falar. O poder de falar é no poder de falar que eu vou poder abrir a minha boca e dizer o que eu estou pensando, dizer o que eu estou sentindo. E é nesse poder do falar que as pessoas muitas vezes extrapolam dentro de casa. E aí volto naquela história da gentileza. Quantas vezes a gente tem mais gentileza com os de fora do que com os de dentro? E esse momento agora de crise, pandemia, de isolamento, distanciamento social, é o melhor momento para a gente poder aparar as arestas e observar aonde na nossa casa que a gente precisa ter um pouco mais de gentileza, ok? Se eu pego meu terceiro poder, que é o poder de falar, e falo, eu tenho algo poderoso. Eu fico imaginando, e eu lá eu tenho pessoas muito próximas a mim, que são pessoas que são deficientes auditivos. As pessoas não conseguem se comunicar como a gente está aqui falando. Eu estou falando, você está aí ouvindo. Então, os deficientes auditivos, eles têm uma forma própria, né? Libras, uma forma própria. Mas quando eu fui dar uma palestra uma vez para essas pessoas e tinha uma tradutora, né, de Libras, ela falava, e meu coração doía, porque eu falava, meu Deus, como eles são limitados para expressar. Porque para eles falarem uma frase, eles têm vários gestos, o que para nós é fácil aqui no falar. Eu falei, gente, mas deve ser muito complicado a pessoa discutir em Libras. Imagina! E aí eu começo a perceber como é que o poder de falar a gente
que tem. Como que tem hora que a gente não usa na hora certa? Quantas vezes a gente usou o nosso poder de falar para a gente poder proferir palavras que não agregam na nossa vida? Quantas vezes eu, Karine, fiz isso? Eu não sei você, mas se falar é um poder, e é um poder que nos foi dado, seja a gente que fala com palavras, seja o deficiente auditivo que fala por gestos, a gente precisa também ter gentileza nisso, no falar. Muitas vezes, se a gente não toma conta daquilo que a gente fala, a gente pode ferir o outro profundamente. Mas a gente também, se a gente não toma conta daquilo que a gente fala sobre nós, a gente pode nos ferir profundamente e nem se dá conta disso. E aí eu quero falar do último poder, do quarto poder. O quarto poder é o poder de agir. Agir é um poder que nos foi dado. A gente pode agir. A gente pode fazer alguma coisa para mudar aquilo que não tá legal. E aí eu quero te fazer um convite. Nesse dia, agora, hoje é quinta-feira, dia 9. Nós começamos a conversar aqui às 17h30. Nós estamos num pré-feriado, que não é só um feriado, é atípico, porque tem gente que está em casa, não está nem sentindo esse clima de feriado. É Semana Santa, semana de reflexão, semana das pessoas pensarem sobre o que aconteceu nesse dia, né? Nesse período. É semana de recolhimento, de orações. E nós estamos aqui numa quinta-feira falando sobre gentileza, porque eu acredito piamente que a gentileza, ela pode ser uma chave para poder resolver as questões que eu vou chamar de crises familiares. E a primeira palavra que eu falei antes de começar e tocar na palavrinha gentileza, eu falei da flexibilidade. Flexibilidade é a gente parar de achar que só a gente está certo. É a gente entender, ser flexível, é a gente se abrir, permitir para que o outro dê a sua opinião. Por que tem que ser do meu jeito sempre? Eu não sei, gente, se isso que eu tô falando faz algum sentido para você. Porque eu tô muito acostumada a ouvir essas coisas, vivi essas coisas e às vezes vivo essas coisas. O fato de, por eu pensar muito rápido, achar que aquele que está do meu lado é lento. E na verdade ele não é lento. Aquele que está do meu lado, ele não é lento, ele só é ele, que é diferente de mim. E às vezes ele faz aquilo que eu faria talvez em 2 minutos, ele pode demorar 10, porque é o jeito dele. Então, se a gente começar a olhar para o outro com mais compaixão, com mais gentileza, a gente vai conseguir sair um pouco mais de algo que eu chamo de umbiguismo. Umbiguismo, assim, é a gente achar que só a gente tem problemas, os problemas acontecem só na nossa volta. É a gente ampliar o nosso olhar para olhar e perceber que tem muito mais acontecendo no mundo do que o meu filho pegar na vassoura com a mão diferente da minha. Sabe? Faz sentido, gente, isso que eu tô falando? Faz algum sentido para vocês? Deixa eu saber. Então, Adélia, está tendo muitos divórcios. Pois é, deixa eu comentar sobre isso. Sabe por que está tendo muitos divórcios, Adélia? Porque as pessoas não são flexíveis. Porque as pessoas não estão sendo gentis dentro dos seus lares. A oportunidade que as pessoas hoje estão tendo é de conviverem um pouco mais com aqueles, né, que se amam. Só que o que está acontecendo, saiu há pouco tempo, eu não sei se foi segunda ou terça-feira dessa semana, dizendo que o Rio de Janeiro aumentou quase 50% o índice de violência doméstica. Olha, gente, violência doméstica. E nós estamos falando de um projeto que eu costumo dizer que é o projeto mais lindo do universo, que é a família, independente em que construção que seja essa família. Porque às vezes tem famílias
que a mãe mora só a mãe e o filho. Às vezes tem famílias que é mãe e pai, às vezes tem famílias com 2 pais, às vezes tem família com 2 mães. Independente da construção que seja, família é um projeto, é dentro do seio da família. Tem famílias que tem avó que toma conta, né? Que não tem pais, enfim. Independente de quem seja, de como seja, família é um seio. É lá dentro da família, dentro da nossa casa, que é o lugar que a gente pode viver, estar sem máscaras. Quantas vezes você saiu para trabalhar e você não estava feliz? E você teve que colocar um sorriso no rosto, afinal de contas você ia encontrar com aquela cliente que precisa de um incentivo, porque às vezes é triste. Quantas vezes? Isso só aconteceu comigo? Ou será que já aconteceu com você? Quantas vezes a gente precisou colocar uma máscara, e eu não tô falando que isso é a pior coisa, que às vezes a gente precisa colocar uma máscara para sobreviver, né? Mas colocar uma máscara, fazer de conta lá, colocar um sorrisão, fazer de conta que tava tudo bem e por dentro não tava bem. Mas o lugar onde a gente pode ser gente de verdade é dentro de casa. É dentro lá da nossa família, é no seio da nossa família. É lá que é o lugar que a gente pode, e a gente agora está no cantinho do pensamento, né? A gente pode observar como que a gente pode ser melhor, porque lá dentro tem pessoas que a gente ama, de verdade, sabe? Eu tenho 3 coisinhas aqui para dizer para vocês. A primeira coisa, poxa, Karine, mas e aí? Quando eu tô aqui te ouvindo, eu gostei disso, mas meu marido não tá te ouvindo, minha esposa não tá te ouvindo, meus filhos não estão te ouvindo, e aí eu vou ser flexível e eles vão montar em mim. Faz a sua parte. Se preocupa com o que eles vão fazer ou pensar. Porque se você fizer a sua parte, você ensina pelo modelo, entendeu? E aí eu gosto de falar de uma ferramenta. Deixa eu falar rapidamente de uma ferramenta. Deixa eu ver que horas são. Tá quase no nosso horário. Eu queria lembrar você que toda vez que você se aborrecer com uma palavra que foi lançada para você e que você não gostou de ter ouvido, eu queria que você fizesse as ferramentas dos 3 Cs. Veio aquela palavra que não, sabe, que não era aquilo que você queria ouvir, veio, você usa o primeiro C, você capta. Aí depois você vai usar o segundo C. Você vai passar aquela palavra que às vezes está toda espinhosa, você vai passar ela e vai canalizar. E aí o terceiro C você pega e devolve ela convertida. Então primeiro você capta, depois você canaliza, depois você converte. Convertida como? Depois de canalizar, depois passar pela peneira da generosidade, você devolve a palavra com generosidade. Por isso que eu falo que a mudança ela começa em nós. A mudança que a gente quer ver no mundo, ela vai começar em nós. Ela vai vir de nós, ela vai estar, vai sair de nós. E a partir disso, quando as pessoas nos veem, aí principalmente filhos, né? Eles começam a observar que a gente está diferente, que às vezes a gente está aguardando um pouco mais, a gente está tendo um pouco mais de paciência. E aí, naturalmente, não tem aquela brincadeira, aquela frasezinha feita, gentileza gera gentileza? Aí você vai começar a experimentar na sua vida. Gentileza gera gentileza. Aí daqui a pouco as coisas entram no eixo. Só porque você pegou, capturou aquela palavra que não veio boa, canalizou e converteu como algo bom. Você não vai se arrepender. Se faz sentido, gente, pra você? Eu tenho mais 2 coisinhas pra falar, mas deixa eu ler aqui que tem mais gente que falou, a Cibele. E pra falar a verdade, sei que o vírus é perigoso, acredito que tem outras maneiras de prevenção, porque existem outros vírus e bactérias espalhados por aí e não vai ser necessário isolamento. Cibele, pois é. Tá aparecendo, né, querida? O negócio tá... Aqui as discussões diminuíram. Que coisa boa, Tatiane. Quando a gente entende que não tem pra onde correr,
que a gente vai precisar de estar dentro de casa todo dia, o tempo todo, fazendo coisas que talvez a gente não tinha tido tempo para fazer, é quando a gente pega e converte aquilo tudo para poder devolver de uma forma canalizada e convertida para o bem, sabe? Bom, Pati, meu nome é Karine, eu sou psicanalista, sou Karine Zanon, e aí eu já queria convidar você, e depois eu vou deixar aqui nos comentários para você visitar lá a minha página. Se você quiser me chamar no direct, fala: Karine, quero participar da sua lista para receber os meus conteúdos. É só me chamar no direct que eu mando para você, eu coloco você na minha lista de transmissão. O meu Instagram é karinezanon.oficial. Depois eu deixo aqui embaixo para você, tá bom? E eu gosto muito de falar sobre isso. São novos desafios, novas rotinas. Deixa eu ver. Primeiramente é preciso nos conhecer, por isso é tão difícil convivermos com os outros. Pois é, gente, o que acontece? Vanderlei, que bom que você tá gostando, querida. Então, na realidade, em casa, sempre tenho que fazer, mas não poder fazer algo parece muito forte, não poder ir e vir. E é verdade, Regiane. A gente sempre vai ter muita coisa para fazer em casa, mas o fato da gente não poder sair, alguém que diz que não pode, aí parece que a gente sente algo que tá implodindo as pessoas, né? Já fui, olha que legal, gente, a Regiane falando. Já fui muito inflexível por ser muito detalhista. Agora me policio muito para não brigar. Muito bem, o nome disso é inteligência emocional. É inteligência emocional. Que legal. Kimberly tá aí também. Que legal. Obrigada, querida. Então, gente, quando a gente observa que se a gente muda, o outro muda, o mundo muda, quando a gente entende isso, nós vamos ser mais felizes, nós vamos ser mais autênticos, nós vamos ser mais transparentes. Porque a gente não precisa ficar engolindo sapo na vida. A gente pode usar aquele poder que nos foi dado de falar para levar coisas boas. A gente não precisa usar o poder de falar para massacrar e devolver na lata aquela, sabe, devolver a resposta no mesmo pé que veio uma. E aí a gente pode fazer isso que eu ensinei para vocês hoje. 3 Cs. Primeiro você captura, depois você canaliza, depois você converte já canalizado. Entendeu? E aí, a última coisa que eu quero, fechando aqui, que eu vou abrir para perguntas, tá? Se vocês quiserem fazer perguntas. Eu imagino, e eu tenho visto, muita gente que não sabe, às vezes, por onde começar. De que jeito, como que vai fazer para começar, para... Sabe, fala: Karine, tem tanta coisa para ajustar na minha casa que eu não sei por onde que eu começo. Eu quero te dizer, eu quero te convidar para algumas aulas. Eu tô dando aulas gratuitas, são palestras. Se você quiser vir, entender, aprender algumas ferramentas, eu vou deixar o link para vocês depois aqui. Vai ser um prazer ter vocês na sala. Nós temos uma marcada na próxima semana, enfim, eu vou deixar para vocês. Às vezes é preciso ter uma bússola, um norteador, mas o principal é ter em casa uma peneira, a peneira da gentileza. Passar pela peneira da gentileza para a gente poder transformar aquilo que chega para nós com um pouco de rispidez e devolver aí com gentileza. Nós vamos conseguir alinhar, ajustar a harmonia, assim, das nossas casas, dos nossos lares. E é importante a gente lembrar que ali dentro mora quem a gente mais ama. Ali dentro é o nosso porto seguro. Por pior que esteja hoje um lar, com briga, com discussão, ainda ali é o melhor lugar para se estar. A gente precisa
Se a gente ainda não tem um lar assim, a gente precisa construir um lar assim. E a gente constrói como? Primeira coisa, com gentileza. Depois, é com estratégias. Aí as estratégias vocês vão observando, vocês vão acompanhando pessoas, vocês vão tendo mentores. Mas a primeira coisa de todas é a peneira da gentileza. Que é a hora que a gente passa na peneira da gentileza, aí a gente vai... Isso não é só para nossa casa, claro, mas como nós estamos falando hoje de uma gestão de crise aí na família, e aí entendam a crise, que a crise não precisa ser briga, somente isso, briga, confusão, não. Às vezes a crise velada, né, do silêncio, da indiferença, tudo que a gente não está satisfeito, a gente recebeu o quarto poder, que é o poder de agir, de fazer algo diferente. É isso, gente. Eu separei esses pontos aqui para falar com vocês. Eu acho que eu não esqueci de nada, não. Não esqueci. Ah, sim. Eu quero dar de presente para vocês. Também eu vou escrever... Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui agora. Deixa eu ver, acho que eu consigo. Eu quero dar de presente para vocês um áudio que vai ajudar na crise. E aí eu não estou falando só da crise na família, desse período que nós estamos vivendo, que é pessoas que estão tendo um negocinho chamado ansiedade. Vocês conhecem, gente, essa história aí de ansiedade? Ansiedade tem... Deixa eu ver se eu consigo escrever tudo aqui, que eu vou deixar um link para vocês baixarem. Escrevi aí. bit.ly/show-ansiedade-já. Mandei, coloquei aí. Depois eu posso, depois na hora que terminar a live, que fica melhor para escrever, eu ponho de novo. Ansiedade é uma boa sensação que a gente sente, que nos ajuda a impulsionar, jogar a gente para frente. Porém, quando ela está em alta, ela nos atrapalha pra caramba. E é muito natural nesse momento de incerteza que tá todo mundo vivendo, não sabe exatamente que dia que toda essa história vai passar, que dia que a vida volta ao normal. Teve pessoas aqui que falaram que estão trabalhando normalmente, mas a gente sabe que tem uma pandemia instalada. Deus queira que tudo se resolva o mais breve possível. Tem essas histórias da economia, que tá todo mundo muito inseguro. A ansiedade tem uma tendência a se aflorar. Aí eu deixei para você um linkzinho. Nesse link, eu preciso colocar em link porque é muito grande para poder mandar mensagens com ele, tem que baixar. É um áudio que é uma técnica de PNL muito poderosa. Eu gravei esse áudio e é um áudio que ajuda a tranquilizar a alma, colocar rédea na alma, que a ansiedade ela acontece na alma. Então, colocar rédea na alma, para você acalmar, para você olhar com um pouco mais de tranquilidade para as circunstâncias. Porque o problema não é o problema é como a gente lida com ele, entende? Então tá aí, eu deixei aí no link para vocês, um link para vocês aí nos comentários. É só clicar e baixar e ouvir quantas vezes quiser, do jeito que quiser, quantas vezes quiser, não tem contraindicação nenhuma. E aí, deixa eu ver o que as meninas estão falando aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui, que eu vou responder. Aí a Golfran colocou, foi eu, né, que escrevi esse. Ok. Tá fixado aí, bit.ly/show-ansiedade-já. Vamos ver o que a Adélia falou, ó. Uma reforma íntima é necessário para o nosso crescimento e com isso melhorar a humanidade. Adélia, você falou tudo. Quando a gente melhora, quando a gente se ajuda, quando a gente aprende a ter inteligência emocional em todas as áreas, a gente vai melhorar a humanidade. Você falou a palavra-chave, porque é exatamente esse o conceito. A gente se melhora. Aí vem uma onda que dá uma melhorada na família, porque quando a gente se melhora, a gente vai sabendo o que fazer e como agir com as pessoas da família. Essas pessoas, elas são contagiadas
com essa corrente do bem, e elas vão passar para os amigos, que vão passar para as pessoas onde trabalham, e quem ganha nisso tudo, ó, isso vai reverberando, é uma onda, aquela gota que cai assim no rio e vai fazendo aquela onda. Assim é a gente fazer uma reforma interna, uma reforma íntima, como a Adélia colocou. Que legal, Adélia, muito legal o seu comentário. Vamos lá. Minha família está muito triste, estamos com irmã com Covid. Puxa vida, Edjane. Isso abalou emocionalmente nesse momento difícil. Edjane, deixa eu te dar uma gota aí de tranquilidade. Primeira coisa, Deus não perde o controle de nada. Primeira coisa, Deus não perde o controle de nada. E a segunda coisa, a gente precisa estar bem para a gente dar suporte para aqueles que a gente ama. Então, se for possível, ouve esse áudio que eu tô deixando o link aí, baixa, ouve. Se quiser, se tiver dúvidas, pode me chamar lá no meu Instagram, karinezanon.oficial. E quiser me perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. O áudio é para tranquilizar quando a gente não sabe muito o que fazer e a gente precisa pegar a ansiedade, porque a gente quer ver a coisa melhorar, a gente quer ver a coisa resolver, e às vezes não vai resolver dentro do nosso tempo, porque tem um processo para acontecer. Primeiro, crendo que Deus não perde o controle de nada, e segundo, acalmando o seu coração para você ter suporte e dar suporte para as pessoas que estão aí do seu lado. Eu desejo muita força e saúde para sua família e eu creio que tudo pode sair bem. Gente, tem muita gente sendo curada, muita gente. Os noticiários falam muito pouco das pessoas curadas, mas tem muita gente sendo curada e eu creio. Depois que eu vi, gente, uma senhora de 93 anos, que é altíssimo risco ela tem, lá da Itália, ser curada, eu acredito que a gente pode. E nós estamos num país mais quente do que a Europa. Então eu acredito. Muita força pra você, viu, querida? Vai dar tudo certo. Vamos ver. Alguém quer? Kimberly falou, ó, coloque suas dúvidas. Ok. Se vocês tiverem dúvidas, Karine, como que eu ajo? Eu tenho um filho que é desobediente. Ele não me obedece nessa época de quarentena. Eu tô pedindo pra fazer. Eu vou dar uma resposta dessa porque eu ouvi ontem. Pode ser que seja a dúvida aqui de alguém. Como é importante a gente criar rotinas. Como é importante a família ter rotinas. Rotinas de acordar no horário. Os filhos, se eles estudam de manhã, acordar no mesmo horário. E sentar na mesa para estudar. Tem aqueles que estão tendo aulas online lá das escolas. Sentar para estudar. Ter o horário correto do almoço. Ter o horário do café da tarde. Enfim. A nossa rotina precisa ser a mesma rotina. E outra coisa, se você trabalha em casa, trabalha home office, não trabalhe de pijama. Karine, mas ninguém me vê. Não trabalhe de pijama. O seu cérebro precisa saber que você está dentro dessa rotina. Senão, gente, uma rotina ela é estabelecida com 21 dias. Se a gente não estabelece boas coisas nesses 21 dias, e nós, aqui na minha casa, nós já estamos há 24 dias. Olha só, já passou do período de se criar rotinas. Se a gente não estabelece uma boa rotina, quando termina tudo, nós estamos cheios de manias. Pensa. Então, o meu filho não quer acordar, quer dormir tarde. A gente precisa ser flexível, a gente precisa entender que o que o outro sente, a gente não sabe exatamente, a menos que ele fale, mas conversa com a família e fala, gente, vamos estabelecer uma rotina. Porque, sabe por quê, gente? O Brasil precisa de nós. O Brasil precisa da gente. Na hora que tudo terminar, nós que vamos motivar outras pessoas para voltarem para os seus postos de trabalho, para terem cuidado, porque a pandemia não termina assim. Mas a gente que se fortalece, se restabelece, cria rotinas positivas, a gente que vai colocar esse Brasil para frente. Somos nós. Não adianta a gente achar que somos governantes, somos nós, é o povo que trabalha, é o empreendedor, é o trabalhador, somos nós. E a gente precisa estar pronto na hora que puder todo mundo sair de casa e ter uma vida normal, a gente precisa estar pronto. A gente não pode estar acometido de um monte de rotinas que não são saudáveis. Eu tenho ouvido muito na rede social as pessoas falando que estão engordando, que estão comendo muito.
Ansiedade dá vontade de comer, sim. Só que aí, você agora, a partir de agora, você vai pegar o problema, vai capturar o problema, canalizar e converter para algo bom. Porque a gente cria uma corrente do bem, uma corrente para cima, uma corrente que joga a gente para cima e leva, e a gente acaba arrastando um monte de gente atrás da gente. Ok? Alguém tem mais alguma pergunta? Edjane, beijo, querida, pra você. Eu ouço tantas as pessoas aqui. Eu tenho essa... Olha, quem busca interagir com o filho, gente, que momento precioso da gente poder sentar com o filho pra brincar. Meu filho já tem 15 anos, é maior do que eu. Momento precioso sentar com ele e falar assim, vamos brincar de carrinho? Eu não tive a oportunidade de fazer isso quando ele era pequenininho, mas agora eu tô tendo. Olha que cantinho do pensamento que tá sendo bom. Deixa eu ver se tem mais alguém que pergunta alguma coisa. Cada um faz a sua parte. É isso. A gente faz cada um fazendo o seu melhor a cada dia. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Vamos ver o que Leonete falou aqui. Às vezes extravasamos as angústias do trabalho, etc., dentro de casa, magoando quem amamos. É verdade. É verdade, Leonete. Às vezes não. Eu poderia dizer para você que a gente vai sempre descontar em casa. Às vezes a gente vai perceber. E esse aí que é o ponto. Porque quando a gente... O nosso cérebro, deixa eu abrir um parênteses. O nosso cérebro, gente, ele adora economizar energia. Então, ele coloca tudo no piloto automático. E quando a gente não para observar cada coisa que a gente tem feito, como que a gente tem vivido, chega uma hora que as coisas vão ficando normais, comuns, e não deveriam. Então eu te digo, como a gente desconta em casa, e às vezes quem mora sozinho desconta no cachorro. Como a gente desconta em casa as angústias que a gente teve lá fora. Sabe por quê? Porque lá é o nosso lugar de refúgio. Lá é o nosso lugar de sermos nós mesmos. E a gente sabendo disso, a gente pega essa informação e a gente fala o seguinte: eu nunca mais vou descontar, porque esse lugar, que é o meu lugar de refúgio, é o lugar onde as pessoas que eu amo estão. Eu vou pegar tudo que tem lá fora, eu vou canalizar e eu vou depois converter para o bem. Independente do que as pessoas falam e façam, aquele lugar é o meu lugar de refúgio. Aquele lugar eu preciso proteger e amar. Ok? Ô, gente, eu acho que é isso. Falei todas as coisas. A minha página, lembra, é karinezanon.oficial. Porque eu tenho um Karine Zanon, um perfil Karine Zanon, que é o meu perfil pessoal. Eu quase não tenho alimentado ele. Então hoje o meu karinezanon.oficial é o meu perfil onde eu posto. Opa, voltou. Parecia que tinha desconectado. E é isso. Deixa eu ver se alguém tiver alguma pergunta. Deixa eu ver se eu não passei nenhuma pergunta. E eu quero deixar para vocês, eu comentei mais cedo, o Fran Catarinense falou assim, o não é complicado nessa situação. A gente precisa estar sempre flexível. O não pode ser dito de forma diferente, negar sem dizer não. Que sabedoria, Leonete, exatamente isso. A oração, essa é a Ruth, né? Agora eu já sei. A oração é a proximidade com Deus, ajuda muito no meu temperamento. Sou mais calma e paciente, graças a Deus. E a gente precisa sim, sabe, Ruth, da espiritualidade. Às vezes as pessoas acham... Anne, se se atrasou, essa live vai ficar gravada. Você pode assistir depois, tá? A gente precisa sim, a espiritualidade, a conexão que a gente precisa ter de fato com Deus. Nenhum ser humano, ele vive sem uma conexão com algo além de si. Eu chamo de Deus, o meu é Deus. Tem pessoas que chamam de outros nomes, o arquiteto do universo, o grande... Enfim, o meu é Deus, o meu...
e eu chamo de Deus e eu gosto dessa conexão com Deus e acho que isso alimenta, isso faz parte da vida do ser humano. Isso aí, Anne, você colocou aí Karine Zanon, ponto oficial, exatamente. E, gente, eu vou deixar pra vocês aqui o link, eu não sei, eu pedi a Cláudia, ver se a Cláudia conseguia colocar aqui pra mim, que é um link de algumas aulas que eu tenho dado sobre família, sobre esse incrível dilema que é viver com quem a gente ama e que acaba ficando tão comum que às vezes a gente esquece de dizer eu te amo. Então, assim, tem pessoas querendo melhorar suas famílias, seus relacionamentos, vai lá assistir minha aula, vai ser muito legal. Sempre que eu tiver a oportunidade, tenho o maior prazer de vir aqui e dividir com vocês essas questões que são minhas, são simples, são minhas, e eu acho que se a gente puder fazer uma grande corrente do bem, a gente vai arrastar uma multidão atrás de nós, porque gentileza gera gentileza. Ok, gente? Aí, ó, essa tal ansiedade, Ruth, faz você comer muito. Ela faz mesmo, ela é terrível. Mas ouve meu áudio lá para você poder acalmar essa ansiedade, colocar rédea nela, que você vai ver. Então eu falei de 3 coisas aqui. Se quiser me procurar lá na rede social, tiver dúvidas, estou à disposição. Pode me chamar no direct. Se quiser fazer parte da minha lista de transmissão, que eu mando sempre conteúdos, escreve lá no direct, ó, quero fazer parte da lista. Eu coloco você. Se quiser assistir a minha aula, tem sempre aulas online que eu tenho dado. Essa específica eu vou fazer ela fechada, precisa se inscrever, tá? Vou deixar o link aqui para vocês. Eu tô à disposição, tenho maior carinho pela Golfran, pela Kimberly, e vou mostrar pela última vez aqui, ó. Eu sou autora desse livro, Casais Inteligentes, Famílias Inabaláveis, que esse livro já virou até um curso online e é o meu queridinho, porque nesse livro eu falo muito como que a gente faz para estruturar a família que a gente quer viver, dentro da qual a gente quer viver. É isso, gente. Kimberly, tem alguma pergunta, alguma coisa? Talvez eu tenha deixado alguma pergunta passar. Eu quero dizer para vocês, o áudio tá baixo? Ah, o áudio baixado. Leonete, você ouça sem moderação e pode passar para quem você quiser. Vamos fazer a corrente do bem, falar com as pessoas, ó, vai ser bom, depois você ouve. Que técnica que eu indico para resolver picos de ansiedade? Então, ótima pergunta, Kimberly. Primeira coisa, eu sempre dou o áudio, que é uma técnica poderosa de programação neurolinguística para reduzir a ansiedade. A segunda que eu sempre dou, não existe coisa melhor do que respiração. Todo mundo fala isso, e quando as pessoas falam, ai meu Deus, respiração, na hora que eu tô com ansiedade vou ficar respirando. Mas respiração é assim, respira, puxou o ar, segurou, contou até 3 e soltou lentamente. Puxou, segurou, conta até 3 e solta lentamente. Quando a gente faz esse exercício de segurar esses 3 segundos o ar, isso vai dando uma guinada assim no nosso consciente, tipo, faltou o ar aí, e a hora que você vai soltando ele devagarzinho, é como se você pegasse a ansiedade assim, colocasse numa rédea, segurasse firme. Sei quem gosta de cavalo, é como você pega assim na rédea e segura firme quando você respira. E o áudio tá aí para vocês usarem e abusarem do jeito que quiserem. E tá aí meu link também sobre esse acesso à aula grátis, essa aula sobre transformar essa família, sobre ser essa família cada vez mais feliz. Lembrando que a gente faz uma linda corrente do bem. Beijo grande para vocês, foi um prazer estar aqui. Kimberly, muito obrigada pelo convite. Eu estou à disposição. Eu amo falar com
com essa turma, e eu vi um monte de mulheres aqui, só vi 2 homens entrando, e depois vi que João não era João, era Ruth. Então pode ser que o outro lá não era homem. Eu amo falar também para mulheres, ó, um beijo grande para vocês, um beijo mesmo do fundo do meu coração. Muito obrigado por estarem aqui me ouvindo nesse momento. E eu estou à disposição. Ai, que delícia. Olha lá, Ruth, eles jogam um banco imobiliário. Ai, que maravilha. Que bom que você, de alguma forma, que vocês de alguma forma puderam absorver alguma coisa disso que eu tinha para falar. Foi com muito amor. Um beijo grande, gente. Até!